Agência Sindical apresenta Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar. Muito bem, com um pequeno atraso, o atraso paulistano do dia em que o trânsito está muito complicado, nós começamos mais um Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar. Nosso programa hoje passa pela TV da Agência Sindical, que é pela internet, mas no sábado nós passaremos na TV Comunitária de Guarulhos e na terça-feira na TV Comunitária do Distrito Federal. Nós retomamos hoje a série Sindicalismo pós-eleições, com um convidado que reúne amplas condições de debater o assunto, porque além de ser um sindicalista destacado, ele é deputado estadual em segundo mandato. É o Antônio de Souza Ramalho. Ramalho, obrigado pela sua presença, você tem uma agenda tão corrida, para a gente é uma honra te receber aqui. A alegria é toda minha, sou eu que te agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com os seus telespectadores e te parabenizar pelo programa, que há anos está no ar, e pela essa iniciativa que você adotou de estar sempre defendendo os trabalhadores. Isso é uma coisa que está faltando no nosso meio. Nós caminhamos agora com uma grande diferenciação dos próximos governos, do próprio governo de São Paulo, do Rio e do Brasil, que caminha para a direita da direita, e eu não sei em qual espaço ficaria um trabalhador na direita. Perfeito. Eu registro também a presença da jornalista Ariane Soares, que nos acompanha em todos os programas aqui no Repórter Sindical, e ela encaminha perguntas, participação dos telespectadores, dos internautas e também perguntas feitas pela produção do programa. Tudo bem, Ariane? E a você, internauta, também que nos acompanha, como já dito pelo Franzin, aguardamos a sua participação. Para você que já enviou sua pergunta no período da tarde, nós agradecemos, mas ainda existem meios de você participar também aqui do nosso programa. Nós estamos em São Paulo, o nosso DDD é 011 97471 9071. 97471-9071, você pode pegar o seu WhatsApp e mandar uma mensagem para a gente. Além disso, também estamos ao vivo pelo Facebook do João Franzin e Facebook da Agência Sindical. Lá você também manda pergunta e aí que nós registramos a sua participação. Muito bem, eu vou fazer uma pergunta ao nosso paraibano, né, de Conceição, o Ramalho, que preside o Sindicato dos Trabalhadores na Construção Civil de São Paulo, um sindicato muito grande, muito atuante, que tem uma história de lutas e de conquistas muito respeitável. O Ramalho, é mais difícil ser presidente do sindicato ou deputado? Olha, ser deputado é um negócio bem complicado, mas não é tão fácil também presidir um sindicato do tamanho do nosso. O sindicato anoitece e amanhece com problemas em todas as áreas, né? E, infelizmente, nós avançamos muito, eu aprendi muito com João Lozada, com pessoas do passado aí que foram exemplo para ser seguido, mas mesmo assim eu me considero ainda um eterno aprendiz e na certeza de que nada sei. Eu anoiteço e amanheço tentando aprender, compreender o ser humano e sabemos que nunca vamos estar contentes e principalmente quando o nosso trabalhador viver sem segurança do trabalho, ganhando salários miseráveis e sendo discriminado, porque o operário ele continua sendo discriminado. É isso em quaisquer região que você for. Eu depois que me tornei um parlamentar, e só estou parlamentar até 15 de março, porque eu não consegui a reeleição, mas em qualquer órgão, se você não for conhecido, vale muito mais a gravata, talvez, do que seu conhecimento ou a sua sabedoria. Eu acho que isso é uma cultura que precisava mudar no Brasil, e eu espero que mude, porque eu acho que não dá para você identificar as pessoas pela aparência, mas sim pelo que ela faz, pelo que ela pratica, e dentro daquilo de um currículo que ela construiu ao longo da vida. Ramalho, eu sei que você é muito ligado ao Geraldo Alckmin, médico, né? Eu gosto do Alckmin, embora eu raramente vote no PSDB, mas eu tenho um apreço pelo Alckmin, eu sei que ele é muito acima da média dos políticos brasileiros. Ele teve um desempenho muito ruim eleitoral. Você já conversou com ele sobre isso? O que o Alckmin diz a esse respeito? Conversei sim, eu tomei um café com o Geraldo a semana passada.
conversei com ele por volta de 1h30. O Geraldo é um homem muito sábio, um político nato. O Geraldo tem 45 anos de vida pública, tem uma aposentadoria de R$5.000 e que não dá para ele sobreviver. Ele vai dar aula agora na universidade, né? Sim, para poder manter o orçamento dele. Muito dificilmente você encontra um homem público com tamanha experiência dele, que serviu tanto o Brasil e que não tem riqueza. O patrimônio do Geraldo é menor que o meu, que sou um operário da construção civil. Mas a vida inteira ele se dedicou por isso. Mas ele sabe e reconhece que foi a vontade das urnas. Sim. De qualquer forma, todos nós que estamos na política já há algum tempo se desgastamos por alguns motivos. O povo esperava mudanças. Para mim, que votei nele, entendo que ele era o melhor para São Paulo e para o Brasil, pela experiência, pela honestidade, pelo conhecimento que ele tem. Mas o povo não entenderam assim, porque o povo espera mudança. Tomara que o povo tenha acertado em eleger o Jair Bolsonaro. Ramalho, nosso tema hoje é sindicalismo pós-eleições. E eu não estou, digamos, otimista com o governo do Bolsonaro, não. Tá? E acredito que, por exemplo, a tentativa dele de fechar o Ministério do Trabalho é uma agressão aos trabalhadores. Porque, sobretudo, na sua área, que é a construção civil, onde há muitos acidentes de trabalho, porque a área tem risco, é inerente, e também há muito descuido por parte das empresas, não há uma cultura prevencionista no Brasil, a parte de acidente de trabalho, de cumprimento das normas NR, isso se perderá sem o Ministério do Trabalho. Então, eu queria saber qual a sua posição, embora o Bolsonaro diga que tenha recuado, vamos ver se recuou mesmo, ante a ameaça de fechamento do Ministério do Trabalho. O que você acha disso? Olha, eu tenho observado que algumas coisas o Bolsonaro tem voltado atrás, né? Isso até me surpreendeu, eu não acreditava nisso. Ele voltou atrás com o Ministério do Meio Ambiente, sim, até porque não tinha lógica do Ministério do Meio Ambiente. Está no Ministério da Agricultura. O meio ambiente não é só rural, nós temos problemas de ruas, de calçada, de química, de todas as áreas. E em se tratando do Ministério do Trabalho, me parece também que volta atrás. Tomara que não perca o status de ministério. Eu acho que é importante o Ministério do Trabalho. Eu sei que a vontade do Bolsonaro é cortar custos, né? Mas isso precisa ser medido amanhã ou depois, se isso corta custo ou se não é mais um desastre para a classe trabalhadora. Eu tenho sentido, Franzino, e com a reforma trabalhista, que eu considero a perversa reforma trabalhista, a Lei 13.467, nós tivemos aí uma grande perca. Os trabalhadores perderam muito, o movimento sindical desabou, sim, porque quando tirou o custeio, é um exemplo até das grandes centrais, e com todo respeito, eu li hoje na imprensa a posição da maior central do Brasil, de vender a sua sede, está vendendo inclusive com a igreja, né? Saiu inclusive na revista, oh meu Deus, na revista da Rede Globo, só esse fim de semana, eu recebo encartada lá no Diário. Mas está também na Folha, está no Estadão, está em todos os grandes jornais do Brasil. E nós sabemos que todo mundo fizeram ajuste, a Constituição Civil fez ajuste também. Sim. Deu um grande ajuste, o sindicato tinha 457 funcionários. Nós reduzimos a 97. Nós tínhamos um orçamento de 75 milhões, o orçamento caiu para 20 e poucos milhões. E precisamos ajustar de acordo com isso. Isso faz com que diminua também a assistência aos trabalhadores, sim, a mobilização, tudo isso. É uma coisa que, se o cobertor era curto, ficou mais curto ainda. Sim. Se antes você não conseguia cobrir sequer os ombros, agora você não vai conseguir nem a barriga. Se o pé ficar gelado, vai ficar só no pé mesmo, vai ficar por ali. Por quê? Sem dinheiro, eu acho que não se faz nada na vida, nem na sua TV, nem na minha casa, em lugar nenhum. E mas você era a favor da contribuição sindical? Não, nunca fui. Mas precisava ter acabado com e criado uma outra forma de custeio, sim, ainda que deliberado para os trabalhadores, como também eu defendo, o doutor Arouca é contra, mas eu defendo. Eu acho que devia ter criado uma lei, olha, vai-se fazer essa contribuição e quem fizer oposição tem todo o direito, mas não pode também se aplicar aquelas conquistas que os sindicatos conseguiram, sim, junto com aqueles que pagaram a estrutura para ter greve, para fazer mobilização. No caso nosso, você acompanhou, nós tivemos 12 dias de greve,
e, por conta disso, um dos poucos sindicatos da construção civil do Brasil que conseguiu fazer um acordo mantendo as cláusulas que já existiam. Sim. Porque a maioria, eu comentava da construção pesada, que a database é março, eles não conseguiram fazer acordo, entraram na justiça, e eu tive uma notícia hoje mesmo, de que o nosso Toninho, e almoçamos com ele, disse que foi marcada a audiência de julgamento para março de 2019. Quer dizer, quando ele está começando a outra negociação, o Tribunal de São Paulo deve julgar o pedido de dissídio dele, que ainda cabe recurso para várias instâncias, que você conhece tudo isso. Então, eu acho que, infelizmente, ficou aí uma situação um pouco aleijada para garantir o benefício e direito dos trabalhadores. Perfeito. Ramalho, nós temos perguntas. Eu quero passar para a nossa Ariane Soares, já encaminhar para o nosso convidado, Antônio Souza Ramalho, o Ramalho da Construção, que preside o sindicato da categoria aqui na capital e também é deputado estadual em São Paulo, do estado de São Paulo, né, pelo PSDB. Vamos lá? Ela é assessora de imprensa do Sindicop, que é o Sindicato dos Servidores Públicos do Sistema Penitenciário Paulista, e também do Sinteresor, que é o Sindicato dos Empregados do Comércio dos Hoteleiros de Sorocaba e região. Ela diz assim: como será a organização da estrutura sindical no governo Bolsonaro? Você acha que haverá alguma alteração? Olha, é uma boa pergunta, quero agradecer pela pergunta, né? Mas nós vamos ficar tudo no achismo, né? Sim. Né? Acho isso, acho aquilo. Então, eu acho que nós só podemos falar do governo Bolsonaro daqui a 12 meses. Tá. Muito embora eu acho que ele terá muitas dificuldades, mas o povo acreditar, queria mudança, elegeram o Bolsonaro, e eu não tenho dúvida que nós não vamos receber flores do governo Bolsonaro. Os trabalhadores não receberão isso. Mas como tudo muda, e o próprio Bolsonaro tem voltado atrás com uma série de coisas antes de assumir, eu quero imaginar que quando ele sentar na cadeira, que usar a caneta, e eu espero que ele seja uma pessoa sensível, ele possa rever algumas posições, entre elas aquelas de pelo menos manter estável a saúde dos trabalhadores, aquilo que ele tem de direito, e que combata principalmente a precarização do trabalho escravo, do trabalho intermitente, coisas que eu tenho certeza que ele não concordaria. O Bolsonaro, ele fala demais às vezes, e isso todo mundo tem observado, mas quando também as pessoas falam até besteira, e acham que algumas coisas são besteira mesmo, e ele tem a humildade de poder voltar atrás, isso eu acho que é positivo. Eu espero do governo Bolsonaro, e eu acho que ele tem as melhores das intenções. Não era o meu candidato, muito embora tenha votado no Bolsonaro, meu candidato era Geraldo Alckmin, que, pela experiência, pelo tempo que conheço, mas com o povo, e 55% acreditaram no Bolsonaro. Tem uma frase que é da minha avó, que a voz do povo é a voz de Deus. Então nós esperamos que ele faça um bom governo, e nós, do movimento sindical, vamos estar cobrando, vamos estar alertando, vamos estar indo para as ruas, se necessário. O saudoso Ulisses Guimarães falava que isso era uma coisa que político morria de medo, é de imprensa e povo na rua. Povo na rua. Eu acho que o povo na rua, talvez o governante, o executivo, ele tenha muito mais medo que a imprensa, porque é o povo na rua que chama a atenção da imprensa, que claro, para mim é o quarto poder, para fazer as pessoas mudarem de opiniões ou até ir para a linha mais correta. Perfeito. Obrigado, Ramalho. Nós temos agora um momento em que participa o nosso Diese, participam ora o Diese, ora o DIAP. Neste programa de hoje participa o Clemente Gans Lúcio, que é o diretor técnico do Diese, vai falar da campanha das centrais sindicais em defesa da Previdência e da Seguridade Social. Mas antes de entrar o Clemente, a gente vai vivendo e aprendendo, que nem falou o Ramalho aqui, né? A gente vai sempre aprendendo. Hoje eu conversei com um dirigente e ele disse o seguinte: eu estava panfleteando lá, porta de fábrica e terminal, ele disse: quando a gente fala em Previdência, o povo não se toca. Mas quando você fala aposentadoria, nego se liga. Então, eu vou até sugerir que depois, aqui na campanha, Ramalho, ser atrevido aqui e dizer assim: vamos fazer uma campanha em defesa da aposentadoria, que as pessoas entenderão mais fácil. Certo? Linguagem do povo, a linguagem popular. É claro, e como diz aquele personagem, ir no popular. Vamos lá então ver o Clemente, assistir ao Clemente, pode ser?
As centrais sindicais reunidas na semana passada lançaram a campanha em defesa da Seguridade e da Previdência Social, movimento que retoma o trabalho que as centrais fizeram ao longo de 2016 e 2017, no início de 2018 também, atuando para enfrentar o debate da Previdência no Congresso Nacional a partir da proposta que o governo Temer colocou em debate, que o Congresso, especialmente a Câmara de Deputados, processou e consolidou em um relatório que até agora não foi votado na Câmara dos Deputados, não será votado nesse ano, mas o governo eleito do Jair Bolsonaro já anunciou que apresentará no início do ano que vem uma nova proposta de reforma da Previdência e da Seguridade Social, incluindo não só os benefícios previdenciários, mas também da assistência social. E as centrais retomaram o seu trabalho, reunindo-se e lançando essa campanha. Uma campanha que visa, de um lado, preparar a mobilização dos trabalhadores para enfrentar esse debate e provavelmente participar do processo no Congresso Nacional, e também um trabalho para reunir forças para uma negociação que provavelmente exigirá por parte das centrais sindicais um esforço muito grande, porque a proposta visa, no geral, a redução acentuada de direitos para os aposentados, dos direitos para os assegurados da assistência social e comprometendo provavelmente o acesso à previdência para gerações futuras. Olhe esses dados, a matéria, o conteúdo, também todo ele disponível no site do Diese. Muito bem, agora tudo é multimídia, né? Você está numa plataforma e vai para outra, e não tem mais aquele negócio de ficar só no papelzinho, não. E aqui eu registro cumprimentos de Alfredo Júnior Silurzo, boa noite, bom programa para vocês. Helena Benedito da Silva, boa noite a todos. Então a pergunta do Cabeça, que é dirigente sindical de Guarulhos, depois eu faço aqui, viu, Cabeça, sua pergunta apropriada. E a gente vai seguir aqui com o bate-papo com o nosso Antônio Souza Ramalho. Eu queria chamar perguntas dos nossos telespectadores, internautas e pessoas que nos acompanham, que será encaminhada pela Ariane Soares. Pode ser, Ariane? Claro, vamos encaminhar a pergunta agora do jornalista da Nova Central. Quem que é? Jornalista da Nova Central Sindical dos Trabalhadores, Valmir Ribeiro. Vamos ver. Ele diz assim: integrantes da equipe econômica de Jair Bolsonaro vêm flertando com a agenda de privatização da Caixa Econômica Federal. Caso alcancem esse objetivo, como ficará o crédito imobiliário sem foco no social? Com o lucro como objetivo maior, qual seria o impacto na vida dos trabalhadores da construção civil sem bancos públicos fomentadores de investimentos no setor? Olha, isso é uma pergunta para deputado, pô. Não, essa é uma área que é o meu mundo. Estou há 50 Você é professor nessa área. Estou há 50 anos trabalhando e fazendo isso, mas certo. Quero responder para o nosso querido diretor. Primeiro, eu não acredito na privatização da Caixa Econômica. Não acredito nisso. Segundo, o que nós precisamos para o Brasil é de investimento, porque dinheiro para construir tem e muito. Nós não estamos conseguindo é vender. E por que nós não estamos conseguindo vender? Porque as pessoas têm medo de perder o emprego e perder o imóvel. Sim. Porque o que mais tem, eu acabei de sair numa reunião com a diretoria da maior construtora do Brasil. O dono recebeu um prêmio como empresário mundial, né, em Mônaco, né? O presidente da construtora, o dono da construtora, né? E, muito embora você tenha um déficit habitacional de quase 7 milhões de pessoas e 21 milhões que moram em residência inadequada, o que nós precisamos é de renda. Se você tiver renda, nós podemos investir em construção. E dizer para o nosso companheiro que se o Bolsonaro entender e compreender, que foi assessorado nessa área, onde mais se gera emprego é no setor da construção civil com pouco dinheiro, com R$1 bilhão. Se você pegar R$1 bilhão e dividir por 76 mil reais, que é o valor do projeto Minha Casa Minha Vida, você constrói 13.157 unidades. Poxa vida. Se multiplicar, cada unidade gera 1,2 emprego. Se multiplicar isso por 1,2, você gera 15.151 empregos. Direto? Direto. E para cada um emprego direto, você gera mais 2,2 empregos indiretos. Somando os dois,
R$1 bilhão você gera um pouco mais de 50 mil empregos. Resolve 2 problemas. Aquele do sonho da casa própria e geração de emprego no Brasil, que tem um déficit tão grande. Se você volta isso para uma montadora, você precisa investir 100 bilhões de dólares para gerar 200 e poucos empregos. Quer dizer, o Brasil, com 1 bilhão, você está gerando mais de 50 mil empregos, somando os da cadeia, os diretos e os indiretos. Por isso, eu acho que é o mundo com a geração de emprego e renda que nós precisamos de segurança jurídica e segurança política. Privatização de Caixa Econômica, privatização do Banco do Brasil, privatização da Petrobras e de outras grandes empresas, eu não acredito. E eu acho que vai se privatizar, são aquelas empresas que viram cabide de emprego, e viram cabide de emprego para político, e abre brecha para corrupção e desvio. Eu acho que, quando você fala da aposentadoria e da reforma da Previdência, talvez a reforma da Previdência podia ser feita nos grandes altos salários que é pago com o dinheiro do povo. Sim. Alguém que ganha aí acima de R$30 mil. Não sei se Bolsonaro ou qualquer um vai ter coragem de fazer essa reforma. Porque o que se vê aí, se pensa muito em fazer reforma em cima daquele operário que dificilmente vai se aposentar com a reforma proposta. Mas eu acho que, e pelos lucros e pelas vantagens que tem, jamais alguém teria coragem de mexer ou privatizar a Caixa Econômica Federal. Acho importante esses números citados pelo nosso Ramalho, porque eles não circulam na imprensa de modo geral, né? Não sei por que razão. É gritante o impacto que tem investindo pouco, entre aspas, na construção civil, com um volume extraordinário de dinheiro que se investe em montadoras com um retorno mínimo. É outra coisa. A cadeia da construção civil movimenta o mercado interno. 187 indústrias de insumos. Está vendo? A cadeia da construção civil movimenta 187 indústrias de insumos. Eu podia citar talvez os 10 mais principais. Cimento, ferro, concreto, porta, caixilharia, mas são 187 indústrias. Quase toda a cadeia industrial. Para você ter uma ideia, o PIB nosso chega a quase 4%. Nós representamos quase 1/3 de toda a cadeia produtiva do Brasil. Tá. Muito bem. Nós temos uma reportagem, o Edu, nosso diretor, está apontando aí, que a agência sindical cobriu a plenária das centrais sindicais em defesa da Previdência e Seguridade Social. É essa, Edu, a reportagem? Cerca de 300 pessoas, entre dirigentes sindicais e trabalhadores de diversas categorias, compareceram ao Diese em São Paulo. Vamos assistir a matéria e a gente volta já com Antônio Souza Ramalho, presidente do Sindicato da Construção Civil de São Paulo, dos trabalhadores, e também deputado estadual pelo PSDB. E a pergunta do Cabeça, Josinaldo de Barros, está aqui, eu faço daqui a pouco, viu, Cabeça? Tudo bem? Vamos lá? As centrais sindicais realizaram na segunda, dia 12, em São Paulo, uma plenária para definir as ações de combate à reforma da Previdência. 9 centrais aqui, unificadas nesse tema, fizeram essa plenária com muita gente, você viu aí todos os segmentos de cada central aqui representado, e tirou uma linha de atuação, né? No momento, está informando a população o risco que ela corre se virem essa reforma da Previdência que o próximo governo quer. Cerca de 300 pessoas, entre dirigentes e trabalhadores, lotaram o auditório do Diese. E eles querem desmontar e introduzir o que fizeram no Chile, que é um sistema de previdência para quem pode pagar. Então lá, como os trabalhadores ganham pouco, como aqui, a maioria dos trabalhadores não tem mais um sistema de previdência. Então vale lembrar que no nosso país, muitos municípios brasileiros, a maior renda é a renda dos trabalhadores aposentados. Lembrar que a Previdência não é só aposentadoria também, mas ela paga pensão na época, nos casos de viuvez, paga auxílio na ocasião do acidente de trabalho, é todo um sistema de seguridade que está sendo colocado em risco. Ficou definido que dia 22 de novembro será realizada uma grande mobilização com esclarecimento da população. Essa proposta ultraliberal do Bolsonaro provoca nos trabalhadores, nos dirigentes sindicais, um sentimento de revolta e de indignação. Então, nós vamos iniciar agora, dia 22, uma grande mobilização, e essa mobilização vai abranger toda a opinião pública brasileira. Vamos dialogar com os parlamentares, porque essa reforma da Previdência pretendida pelo Bolsonaro, ela liquida com
com o grande programa de distribuição de renda que é a Previdência Social, e nós não vamos permitir. O especialista em previdência do Chile fez palestra explicando os efeitos nefastos do modelo adotado naquele país. Lo cual muestra que este sistema de las AFP Esse sistema da AFP só é bom negócio para grandes empresas, os bancos, seguradoras e empresas rentistas. em geral as empresas del retail. O modelo chileno não cumpriu o que prometeu e reduziu as aposentadorias. O modelo chileno, em síntese, nos anos 80, quando foi implantado, dizia que em 2020 entregaria uma aposentadoria que era entre 70% a 100% do salário de quem está se aposentando. Se eu estou me aposentando com um salário de 1.000, eu teria uma aposentadoria entre 700 e R$1.000. Está entregando hoje para os homens uma aposentadoria de R$330 e para as mulheres de R$250. Um quarto para as mulheres, um terço para os homens. A mobilização e união do movimento sindical serão importantes para esclarecer a população. A resistência tem que ser a nossa voz. É necessário que a gente possa combater toda e qualquer possibilidade de uma reforma da Previdência regressiva. E não há motivação nenhuma para conceber projetos equivocados que não deram certo em outro país. O modelo chileno dá prova de que, depois de uma vida de contribuição com o fundo, o trabalhador é quem vai ser penalizado. Ô Ramalho, a tecnologia é do caramba, né? Você que é um homem da área... A tecnologia elegeu o Bolsonaro, né? Da produção, claro, com fake news e tudo, né? Ó, tudo, né? Me manda aqui uma mensagem, o Valdeci Nery Bigoto. Eu estudei com ele no grupo escolar, faz no ginásio, acho que faz uns 50 e tantos anos que eu não vejo o Valdeci. Valdeci, obrigado, que alegria ter o contato contigo aqui, espero que esteja tudo bem com você, saúde e paz, e que a nossa amizade persista pelos séculos e séculos e seculorem. Ademir Figueiredo está nos assistindo, Ricardo Moraes, a Gilberto Seródio. A Gilberto, ele é advogado a contrato, de vez em quando a gente quebra o pau na internet ali no Facebook, mas é respeitosamente o direito da gente expor o ponto de vista é sagrado, né? E ainda bem que um não concorda com o outro, porque a democracia é assim mesmo, é o contencioso no bom sentido, é o debate, é isso, é da discussão que nasce a luz, já diz o ditado. O Cabeça fez a seguinte pergunta aqui, Ramalho. Se o PSDB prejudicou a sua reeleição porque você é sindicalista. Você vê isso? Sem dúvida, o PSDB prejudicou não só a minha, várias outras, mas é claro que eu tive duas coisas no meu setor que prejudicou muito a minha reeleição. Muito embora, talvez seja desculpa também para quem perde, que ele acha culpado, né? Sim. Né? Em vez da gente assumir que não fiz um bom trabalho, né? Não, você trabalhou bem. Aliás, você trabalha bem. Que errei num monte de lugar, queria agora achar culpado por a culpa no PSDB. Mas nós sabemos que o setor da construção civil, os empresários, 99,99% era 17%, Bolsonaro. Sim, sim. Isso era uma característica. E o trabalhador da construção civil, 80% lulista, não sei nem se é petista, mas era lulista. E eu acho até que errei quando eu fiz várias dobradas. Talvez eu tivesse lançado um deputado federal do sindicato e eu sozinho e feito uma chapa onde tivesse só os dois números, é possível que a gente tenha elegido os dois. Entendi. Porque o povo, no geral, estava realmente revoltado com o PSDB e o próprio Geraldo, com toda a sua capacidade, teve 4%. E a própria bancada nossa de 22 deputados reelegeu 6 e fez mais 2 novos. Sim. A bancada do PSDB na Assembleia de 26 caíram para 8, né? Mas eu acho que eu errei em outros pontos. Eu errei na estratégia, que é a coisa que vamos aprendendo. E até por se achar, eu imaginava que eu tinha 150 mil votos. Tá. Muito embora eu só queria ter um voto a mais do que o primeiro suplente. Então, às vezes também quando a gente acha que tem, e tantos anos eu acho que tem, eu tenho um colega que esperava 500 mil votos, se elegeu com 112, o outro esperava 700 mil votos, nem se elegeu, teve 60 mil. Isso acontece no dia a dia. Foi um aprendizado, eu não estou nem um pouco triste por ter perdido as eleições. Vou continuar na vida pública, vou continuar na política, jamais vou desistir do Brasil e da política, porque eu acho que tudo se conquista através da política, mas também não quero colocar a culpa aqui no PSDB, né, porque também de outros partidos não conseguiram reeleger. Eu acho que o pessoal queria mudança, nós tivemos uma deputada Janaína
Pascoal, que teve 2.060.000 votos pela internet. Sim, sim. Eu não vi um papelzinho, Também não vi um carro da Janaína, ela teve tudo isso. E, além disso, outros e outros deputados que tiveram milhões de votos, porque o povo acreditaram naquela proposta e eu acho que era uma resposta de dizer nós queremos mudança. Perfeito. Ramalho, eu vou pedir licença mais um minutinho para um intervalo, que tem uma mensagem do Sintoresp, que é o Sindicato dos Hoteleiros de São Paulo e região. A gente vai para a mensagem do sindicato e volta com Antônio de Souza Ramalho, tratando de sindicalismo pós-eleições. Ramalho, líder do setor da construção civil, do Sindicato dos Empregados, primeiro vice-presidente da Força Sindical Nacional, deputado estadual pelo PSDB de São Paulo e também presidente do núcleo sindical do PSDB. Vamos ao intervalo e voltamos já já, pode ser? O programa do Sintoresp veio até a Regional de São Miguel registrar o pagamento de uma ação coletiva. A ação beneficia 28 trabalhadoras, que vão receber em torno de R$35 mil no total. Mais uma vitória para o Sintoresp de São Miguel. Gerente do Departamento Jurídico da Regional, a advogada Roseli de Melo Valente explica os trâmites do processo. Nós constatamos, o sindicato, por volta de 2003, 2004, que havia uma grande irregularidade no pagamento dos olerites, que era a ausência da taxa de manutenção de uniforme. Convocamos a empresa se recusou a regularizar isso e ela foi autuada pelo Ministério do Trabalho. Em posse deste laudo fiscal, nós ingressamos com uma ação. E aí começamos aí uma luta travada pelo direito dos trabalhadores com a Justiça do Trabalho, porque inicialmente ela foi extinta sem julgamento do mérito. Somente o TST, que fica lá em Brasília, nos deu o direito e a procedência em favor desses trabalhadores. Voltando para São Paulo este processo, nós começamos a fase de cálculo, discussão de cálculos, e novamente encontramos uma outra barreira na Justiça que diz que nós não poderíamos representar os trabalhadores na fase de execução. E aí nós devolvemos o processo lá para Brasília. E Brasília nos deu de novo o direito de prosseguir para receber e hoje efetuar o pagamento de todas elas. Muito bem, estamos de volta com o repórter sindical Mundo Trabalho no Ar hoje com Antônio Souza Ramalho, Ramalho da Construção. Ramalho que é deputado estadual, estava contando aqui, explicando, né, segundo sua concepção, porque não se reelegeu. E, embora seja um deputado atuante, porque eu, às vezes, acordo muito de madrugada. Mas não acordo cedo, não, porque jornalista dorme tarde. E, às vezes, eu vejo lá, 10 para 5, você já está claro. na rua, já trabalhando. Estão nas obras, estão na das pessoas. Mas isso, o peão de obra sempre acordou cedo, vira um hábito. Eu durmo bem, mas durmo pouco, né? Eu durmo tarde e acordo cedo. Tá. Ô Ramalho, nesses anos todos de dirigente sindical, o que te deixou mais feliz? O que te deixa, porque você continua dirigente? O que deixa mais feliz é ter saúde e vontade de continuar servindo. Eu acho que ser dirigente sindical, ser político, é um instrumento para servir e não se servir da estrutura ou do benefício. Eu acho que quando você consegue resolver a solução de um trabalhador que está sendo humilhado, que estão tirando seus direitos, que estão desamparados, e ele só tem 2 lugares para procurar. Quer dizer, o primeiro nome é Deus, porque todos nós, como estamos em situação difícil, procuramos Deus. E segundo, ele sabe que só tem um outro lugar que pode defendê-lo, que é o seu sindicato. E ele chega até o sindicato, e nós temos condições de defendê-lo e resolver a situação dele. Isso me deixa muito feliz e vai continuar me dando muita energia para eu continuar defendendo os mais fracos, os mais humildes, não só na classe trabalhadora, mas no universo como um todo. Eu tenho 70 anos, quero viver mais 70 com essa energia, dançando forró, comendo baião de 2 com rapadura, né? Mas principalmente trabalhando e servindo ao povo. Perfeito, Ramalho. Muito bem, eu queria seguir um pouco aqui dentro do tema, né, sindicalismo pós-eleições,
Como é que você acha, Ramalho? Você, da direção nacional da Força Sindical, você tem voz ativa dentro da Força, uma voz respeitada dentro da Central. Como é que você acha que deve ser a relação das centrais com o governo Bolsonaro, que é um governo marcadamente direitista e pelo menos um discurso muito agressivo contra os trabalhadores? Como é que nós devemos procurar o diálogo, devemos sair fazendo enfrentamento? O que você acha que a gente deve fazer? O caminho, Franzino, é sempre do diálogo, é sempre do debate, através da democracia. Felizmente, o Bolsonaro foi eleito no regime democrático. Nós que completamos 129 anos de república, né? Quando saímos aí de uma monarquia, claro que eu, no meu caso, sonho um dia pelo parlamentarismo, seria ideal, na minha avaliação. Eu sei que a maioria não concorda com isso, mas acho que é através do diálogo. Nós temos certeza que uma ou outras centrais vão sair atirando para todo lado sem rumo. Eu acho que a função das centrais, do movimento sindical como um todo, é observar, e se precisar ir para as ruas, vamos para as ruas, mas deixando sempre um espaço para interlocução, para um debate, para que a gente possa realmente encontrar os caminhos mais fáceis, para ser bom para o Brasil. Eu acho que, não acredito muito nessa coisa que o Bolsonaro vai vir massacrando os sindicatos, como ele até mesmo já falou isso, né? Mas eu acredito que o trabalhador brasileiro, que é muito forte, muito grande, se ele começar a ir para as ruas, não é bom para nenhum governo. E acho que o Bolsonaro vai precisar também de alguns interlocutores. Eu não tenho dúvida que muitos dos nossos aí, os mais moderados, poderão ser esses interlocutores junto do governo, que é bom para o Brasil e será bom também para as centrais. Eu acho que não acredito nessa coisa do chicote, eu não acredito que quem é general vai sair matando as pessoas, eu não acredito que vão colocar igual besouro um em cima do outro nas cadeiras. Tudo isso eu acho que é discurso para agora. Quando o Bolsonaro sentar na cadeira, daqui a uns 6 meses ele começa a sentir, e aí sim ele vai começar a ver onde é que o sapato aperta, e vai afrouxa aqui, como se diz, flexibiliza ali, porque senão o calo pode estourar e depois não consegue nem andar. Eu acredito que ele quer continuar andando e fazendo o melhor que é para o Brasil. Então eu vou defender o diálogo e vou defender sempre a saída negocial através do debate e através da política. Perfeito. Eu quero aproveitar aqui um tempinho para mostrar os materiais sindicais que nos chegam. Este é produzido pela agência sindical, já há 19 anos, do Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos Região. Aqui o jornal sindicaleiro clássico, né? A manchete grande, todos a Assembleia dia 9 para avaliar a proposta patronal, já foi, né, no dia 9 passado, deste mês, aliás, e a cena também clássica do dirigente sindical numa Assembleia, bandeira do trabalhador, bandeira da Força Sindical, o presidente, o Pereira e o cabeça, o Josinaldo Vice. Depois embaixo a chamada de PLR, ação sindical amplia ganhos de PLR, que é a participação nos lucros ou resultado da empresa, e família feliz porque o sindicato pôde, ainda que de forma mais modesta, mais reduzida, realizar a festa da criança, que é um evento tradicional na entidade dos metalúrgicos de Guarulhos. Aliás, o sindicalismo tem uma função agregadora que qualquer governante deveria valorizar mais, porque boa parte daquilo que resta de paz social no Brasil se deve muito à ação sindical. Não é? O sindicato é sempre agregador, sempre procura atuar de forma construtiva. O sindicato, 99% do sindicato não aposta em conflito, aposta sempre primeiro uma solução negociada, aí não tem mais jeito, porrada, aí fazer o quê? É a vida, né? Mas sempre procura um caminho do diálogo, o caminho pacífico e do entendimento. Ramalho, mais perguntas, eu não queria aqui deixar os nossos parceiros, né, sem fazer suas perguntas, seus questionamentos, então peço a Ariane Soares que nos envie, por favor. Vamos encaminhar agora a pergunta de Robson Gil Gazola, da Ficomerciários. Ele diz assim: Ramalho, na sua avaliação, o governo Bolsonaro, além de extinguir o Ministério do Trabalho, daria mais um golpe nos sindicatos e nos trabalhadores, propondo o fim da unicidade sindical? Caso sim, como os sindicatos devem reagir? Olha, Robson, com todo respeito, a gente está vendo muito coisa de imprensa ou boataria. Não creio que o golpe será desse tamanho, não. E nós acabamos de falar aqui no bloco passado
que tem duas coisas que qualquer governo respeita. Primeiro é o quarto poder, que é a imprensa. E depois é o povo na rua. Eu até diria que primeiro é o povo na rua. Porque quando o povo vai para a rua, quando há mobilização, tudo pode se mudar. Então, eu acho que tem também muitas coisas que são pegas de supetão, das quais eu não acredito que vai acabar com a unidade sindical. Eu acho que o maior golpe que nós sofremos foi a reforma trabalhista, isso sim. E não fizemos muita coisa. E por que não fizemos muita coisa? Nós não fizemos, Robson, porque, infelizmente, o movimento sindical não tem representante em Brasília. São 513 deputados. Acho que não tem 50 que representam o movimento sindical. E caiu agora, hein? Vai cair. E agora acho que caiu, diminuiu mais ainda, né? A própria Assembleia de São Paulo tinha 2 representantes do movimento sindical. Continuou com 2, porque eu perdi a cadeira, mas a Bebel, que é das professoras, assumiram. E o nosso o deputado Barba, aliás, meus parabéns ao Barba, um atuante deputado, firme, né? Se reelegeu e com certeza vai continuar na Assembleia Legislativa com a posição dele firme, mas muito flexível, um cara conhecedor, conhece número, conhece dado. Então, foi uma grande alegria trabalharmos juntos esses 4 anos, o deputado Barba. Espero que a nova companheira, não tenho muita intimidade com ela, a Bebel, que ela possa estar junto, ombro a ombro com Vossa Excelência, para continuar defendendo as pessoas. Mas tudo no momento, Robson, eu acho que nós temos muita pressão. Acho que nós precisamos ver, né? Não vamos esperar flores do Bolsonaro, muito menos da equipe dele. Mas, por outro lado, tanto o governo Bolsonaro, tanto ele como o governo dele como um todo, eles também vão sentir, eles vão ver a reação do povo. Sim. E através dessa reação. E posso te falar uma coisa, Robson. A minha avó falava o seguinte: filho, não adianta nada rotar marimbondo em casa, porque ninguém escuta. Sim. Mas se nós rotarmos marimbondo nas ruas, todo mundo escuta. E a imprensa vai querer divulgar. E eu não tenho dúvida que quaisquer comportamentos anormais, eles voltam a ser anormais. E eu acredito no bom senso do Bolsonaro. Olha, tem muita gente que ataca o Bolsonaro, fala isso, fala aquilo, né? Eu até gosto quando as pessoas falam, porque tem muitos que não falam, se retraem e praticam. Sim, sim. E teve outros que ficaram no governo aí mais de uma década, e nós esperávamos fazer a própria reforma, que devia ter feito Sim. E ela justa, tanto a reforma trabalhista como a reforma da Previdência, e não acabar com a aposentadoria, e também não fizeram, né? Ficaram lá deixando a onda passar e não fizeram. E agora, nós, que infelizmente não elegemos dirigente sindical, não elegemos trabalhadores, não construímos uma bancada. Tem lá a bancada da saúde, que forçou, inclusive, um deputado aí que está sendo processado, que vai para o Ministério do Bolsonaro. Sim, sim. Né? Tem uma bancada dos ruralistas que fizeram o Bolsonaro engolir uma mulher do jeito dela. Isso significa que é mobilização das pessoas. Parece que a mulher tem problemas aí de ordem administrativa, etc. Pois é, mas independente disso, foi o cara engolir. O Bolsonaro engoliu, não foi a vontade dele indicar uma ministra que vai lá, mas sim de uma bancada organizada. Os evangélicos vão vir por aí, já estão com contratempo com o ministro da Saúde, que foi escolhido, né? Por quê? Porque eles estão organizados. E nós, trabalhadores, estamos organizados aonde? Cadê a bancada dos trabalhadores? Aonde está? Será que trabalhador vota em trabalhador? A minha base é 300 mil trabalhadores, se multiplicar por 3, 1 milhão de trabalhadores. Nós podíamos ter eleito só na Constituição Civil mais de 20 deputados estaduais. Pois é. Né? E mais de 10 federais, ir para lá, e outras áreas. Mas onde está a nossa consciência? Onde está nós, como sindicalistas, fazendo política? Será que nós, todos sindicalistas, temos coragem de fazer política? Eu outro dia saiu na matéria no Estadão, eu sei que tem muita gente brava comigo, né? Porque eu falei, nem tudo a reforma trabalhista foi das piores. Ela serviu para uma coisa, porque 80% do movimento sindical é uma pelegada que só olha para ele, não está preocupado com o trabalhador. E no outro dia o pessoal estava me chamando a atenção. Nossa, como é que você fala isso com os seus colegas? Meus colegas quase não, é sindicalista, mas sim. O Franzino, o que tem de pelego que vivia pendurado nesse imposto sindical? Sim. E que não fazia nada para os trabalhadores, que é contra a política, que não vota, que não tem coragem de pôr o nome, e depois a gente fica reclamando do governo Bolsonaro?
Onde está o movimento sindical que não apostou e, em vez de ficar usando o dinheiro do sindicato para outras coisas, não usou a influência do sindicato e estrutura para fazer política? E nós temos lá os nossos verdadeiros representantes, começando desde as câmaras de vereadores, as Assembleias Legislativas e lá no Congresso e até no Senado. Se você tirar hoje o Paulo Paim, qual é o senador dos 81 que representa os trabalhadores? E o Paulo Paim representa um trabalho que ele está sendo feito, mas dos 81, era importante que nós tivéssemos lá 45 representando os trabalhadores, nós somos a maioria. Claro. Dos 513, era importante que nós tivéssemos 308, 310 representando os trabalhadores, vendo o nosso interesse. Mas por que será que o trabalhador rural vota no patrão dele e não vota no cara que é candidato de lá? Tem alguma coisa errada no movimento sindical, Robson, que nós precisamos discutir, debater e ver até onde nós realmente temos interesse em defender os trabalhadores ou fazer discurso. Muito bom, Ramalho, muito bom. Eu quero registrar aqui o Tião do Saai, que é de Guarulhos, nos assistindo, Helena Cardoso, tem mais 6 pessoas que não aparecem aqui, o Éder Carlos, Carmen Evangelho, que você conhece, Dermi Azevedo, colega jornalista, Jair Lima, que presidiu o Sindicato dos Servidores Municipais de Guarulhos e hoje é seu diretor efetivo. Fizemos muita greve junto, muita agitação, Jair, meu amigo. Manda um abraço a ele, a Luciana, a esposa dele, a Cláudia Sampaio, o Carlos Henrique Garcia e tantas outras pessoas. Está vendo como é que é? Isso é interatividade, chama isso? A mídia é interativa. Você tem mais perguntas? Tem. Então o Ramalho hoje está aqui prestigiado, né? Sempre temos. Pergunta de Carolina Rui, ela é coordenadora do Centro de Memória Sindical, Carol Rui. Ela mandou assim: Ramalho, o presidente eleito Jair Bolsonaro já afirmou que o movimento sindical não serve para nada. Ela coloca entre aspas. Entre outras afirmações polêmicas. Você acha que ele vai permanecer com essa visão após assumir? Ou será possível criar um canal de diálogo entre ele e os sindicalistas? O canal vai depender de nós, do movimento sindical. Eu acabei de falar que 80% do movimento sindical é uma pelegada que só serve para usar a estrutura sindical e mais nada, quando tinha dinheiro. Agora não tem, o cara vai ter que trabalhar. Ora, se nós se mobilizarmos, se nós tivermos condições de ir para as ruas, o Bolsonaro vai abrir, sim, um canal de conversação conosco. Agora, se nós ficarmos rotando marimbondo na nossa casa, o Bolsonaro vai vir com um trator em cima do movimento sindical, vai querer realmente acabar com o movimento sindical, o que vai prejudicar em muito os trabalhadores. Mas isso vai depender de todos nós. Eu acho que, eu disse aqui no começo, que eu vou ficar sempre do lado moderado, do lado de encontrar saída através das negociações, através do diálogo, através das conversações, mas, por outro lado, também nas horas certas eu estou disposto para ir levantar a bandeira, ir para as ruas e chamar a atenção e mostrar para a sociedade que aquilo não é bom para o Brasil e não é bom principalmente para a organização sindical. Mas isso se daria só através de uma grande mobilização política. Não vou aqui atacar o Bolsonaro nada, nem mesmo pelas bobagens que ele fala, né? Que muita gente gosta de ouvir também, e nem sei se não está certo em algumas bobagens que fala. Para chamar a atenção e para que nós possamos sair hoje da nossa poltrona, do ar-condicionado, ir para as bases, ir para o chão de fábrica, ir para as ruas, discutir, para as periferias, muita gente só come uma vez por dia. Sim. Você vê o que estão realmente necessitando, estão necessitando de educação, de segurança pública, de emprego, de remédio, de laboratório, do que está precisando? Será que algum de nós, dirigentes sindical, fazemos isso? Eu criei o Sindicato Cidadão, você sabe disso? Sim. Há mais de 15 anos. E o Sindicato Cidadão não é para cuidar só do trabalhador, não. É para estar lá nas comunidades, e olha, não tem dinheiro do sindicato lá, não. Nós usamos lá patrocínio de empresas, de um monte de coisa, para criar condições de criar um debate e você ter um informante em cada bairro daquilo para estar levantando os problemas e a gente está denunciando junto à subprefeitura, às secretarias, aos ministérios. E eu tenho feito bastante isso, tanto é que eu entro na internet uma média de 3 vezes por dia, com mensagens, com recado, né, para chamar a atenção da sociedade. Mas eu acho que nós precisamos realmente agora ir para as ruas. O dirigente sindical realmente mostrar que ele veio das bases, precisa ir para as bases para junto construirmos uma política diferente. O eleitor deu uma resposta de que não acredita em sindicalista. Hein? Quando elegeu muito pouco, você viu o nosso Paulinho com quase 300 mil votos, quase não se elegeu. Pois é. Teve aí 70 mil votos, aí se elegeu na Pirambeira. Isso é uma grande resposta dos trabalhadores. Se for ver, tanto eu como o Paulinho tivemos poucos votos junto aos trabalhadores.
Então, nós estamos devendo alguma coisa para os trabalhadores, nós estamos errando. E eu reconheço que errei. Agora, o que eu tenho que fazer agora? É colocar o ouvido no chão e escutar o pulsar das ruas. Mas, no meu caso, ouvir o pulsar dos trabalhadores, o que eles querem, o que eles esperam do Ramalho, o que eles esperam do mundo sindical. Né? A derrota, para mim, é serviço de aprendizado. Né? E não vou ficar aqui reclamando nem chorando, mas eu estou já indo nas bases, conversando com o trabalhador, aonde errei. O que eu preciso fazer para trabalhar junto com você? Porque algo de errado fizemos. Eu posso estar consciente de que estava fazendo certo, participei de quase todas as comissões, tive mais de 90% de frequência na Assembleia Legislativa, mas será que é isso que o trabalhador espera? Sim. Será que ele não queria mais perto dele? Tá. Em vez de estar fazendo projeto de lei, participando de comissão, de estar lá discutindo, ouvindo, né, trazendo, criando as coisas. E até acho que o Bolsonaro se elegeu muito em cima disso. Sim, sim. E mostrar as coisas erradas que o Brasil tem, a corrupção, o que podia fazer do jeito dele. Né? E, olha, e vou ser sincero, o Franzino e telespectadores. Vamos e viemos. Avaliação minha, a responsabilidade também minha. Se demora mais 3 dias, nós perdemos as eleições em São Paulo com o Márcio França. Sim. As eleições foi dia 28, se fosse dia 1º nós tínhamos perdido. É verdade. E se demora 10 dias, o presidente da República era o Haddad e não o Bolsonaro. Eu achava que o Bolsonaro tinha 83%. Diferença de 55 para 45 não é 10, ela é 5. Claro, claro. Porque se um sobe 5 e o outro desce 10, era 5. E se demora 10 dias, o presidente hoje não era Bolsonaro. Era o Haddad. E estava todo mundo batendo que um presidiário elegeu um presidente da República. Né? Então, eu acho que vamos e viemos, com a resposta do povo. Mas se demora um pouquinho, nós não estávamos hoje falando nem de Bolsonaro, nem de Dória, nem do prefeito Santos, nem de lá. Com todo respeito, o Dória sabe disso, né? A diferença foi por ali, um ponto, menos de um ponto ali. Sim. E a forma que foi se desgastando, se demora mais 3 dias, não se elegia. Dava marcha. Dava marcha. Né? Eu votei e trabalhei firmemente por Dória. E espero que o Dória reconheça isso, e eu tenho certeza que ele reconhece, da dificuldade que ele teve para virar governador do Estado de São Paulo. Perfeito, perfeito. Eu quero mostrar aqui um cartazinho onde nós indicamos a exibição do programa. Programa em Brasília, terça, das 18 às 19 horas, na TV Comunitária do Distrito Federal, canal 12 da NET. E em Guarulhos, neste sábado, portanto antes, das 19h30 às 20h30, na TV Guarulhos, canal 3 da NET. Então, se você é guarulhense, será uma alegria tê-lo como acompanhante aqui, participante do nosso programa, na nossa audiência. Em Brasília, idem. Ramalho, nós já estamos chegando ao final aqui do programa. Eu queria falar rapidamente sobre o sindicato. Nós temos 2 minutos. Evidentemente que o movimento sindical, as entidades sindicais sofreram um desgaste também. Claro. Não é só os partidos políticos, nem só outras instituições que estão desgastadas. Como é que você acha na tua base que deve ser feito para, digamos, não é restabelecer, mas fortalecer o conceito sindical na base da peãozada? Olha, eu já estou fazendo. Hoje toda a diretoria, 6 horas da manhã, eles estão nos canteiros de obra. Tá. E eu criei um sistema de grupo, que o celular é do próprio sindicato, que eu acompanho passo a passo, onde estão toda a assessoria, onde estão toda a diretoria, debatendo, ouvindo, conversando e negociando. Já que a lei flexibilizou, mas, por outro lado, ela fortaleceu os sindicatos no sentido de você poder negociar. Sim. E isso nós estamos levando esse recado para dizer ao trabalhador o seguinte: se você não negociar, você perdeu todos os seus direitos. E eu acho que é através dessa mobilização que nós vamos fortalecer os sindicatos, sim, e não deixar que os trabalhadores percam os direitos que eles adquiriram pela luta, pela negociação aos anos de estudo. Acho que o papel das centrais ou das outras estruturas, que é federação, confederação e centrais sindicais, elas, sem dinheiro agora, ficaram só com papel político. Sim. Né? E acho que o sindicato não deveria deixar acabar com essa estrutura. Nós deveríamos, sim, chamar todos os dirigentes das centrais, confederações e federações para até ajudar a manter com a estrutura financeira do sindicato, mas também fazer os caras trabalharem, porque a maioria deles não são muito de trabalhar e nem sequer fazer política. Perfeito. Eu quero agradecer muito Antônio Souza Ramalho, Ramalho da Construção, desejar que ele tenha êxito
mais êxito que já tem no exercício do seu mandato sindical. E, como ele deixou muito claro aqui, perder ou ganhar são coisas inerentes ao processo político-democrático. Outras eleições virão, outros desafios virão, e o Ramalho não vai fugir da raia que não é do estilo dele. Vai estar, se houver oportunidade, vai estar disputando novamente, porque está credenciado para isso. Agradecer a Ariane, a Gisele, ao Edu, ao Éder, a todos os que ajudaram a colocar o programa no ar. E dar um abraço nos que nos acompanharam e dizer que na próxima quinta estaremos aqui de volta com o Repórter Sindical. Forte abraço a todos e a todas. A Agência Sindical apresentou Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar.